e que sim, vi muitos comentários pedindo fora Tite. Boa! Muito boa tarde para vocês, meus queridos inscritos. Gente, 2 recados aqui bem importantes, tá? Para você que não é inscrito, curtiu o conteúdo, gostou aqui do canal, não me conhecia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal que é muito importante, tá, gente? Se você quiser, se você se sentir à vontade, enfim, deixa seu like também no começo do vídeo, porque assim ajuda o YouTube a impulsionar esse vídeo aqui, a entregar com mais facilidade para mais palmeirenses e claro, para quem gosta de futebol no geral. Bom, bora pro nosso vídeo de hoje, gente. Ontem foi Dia dos Pais, né? Ficou muito difícil de eu postar aqui vídeo para vocês, eu não estava em casa, mas eu quero já deixar aqui, mesmo que de forma atrasada, um beijo para todos os pais aqui que me assistem, que são inscritos no canal. Enfim, fica aqui o meu carinho, o meu beijo para vocês. Bom, gente, ontem, falando um pouco bem rápido do jogo, porque a gente tem um tema principal, aqui vocês podem ver no vídeo de hoje, eu gostei bastante, acho que foi um empate bem positivo para o Palmeiras, né? Eu acho que tiveram algumas particularidades também do jogo de ontem que foram muito interessantes, que a gente vai destrinchar até o final desse vídeo. E claro, como eu falei, a gente tem um tema principal, mas de uma forma geral eu gostei inclusive de algumas atuações individualmente falando do time do Palmeiras, como foi o caso do Maurício, o próprio Giai, que foram bem, o Gustavo Gomes também foi bem ontem. Enfim, eu acho que como um todo, eu gostei sim da atuação do Palmeiras diante do Flamengo fora de casa com um time misto. Acho que a gente tem sim que enxergar com bons olhos como um fator positivo esse empate de ontem. E essa boa atuação desses novos reforços do Palmeiras cai muito naquela tecla que eu bato bastante sobre o tempo de adaptação. Porque eu vejo muitos comentários sobre esses novos reforços falando que esse não serve, o outro eu esperava mais, esse não é tudo isso. E é o que eu sempre falo aqui, né, gente? Há quanto tempo esses novos jogadores estão no Palmeiras? Há quanto tempo eles chegaram? A adaptação, ela também consiste em saber viver num novo ambiente. É um processo natural. E bom, como eu falei, eu enxergo sim esse empate de uma forma muito positiva. E agora é mudar a chave, mudar a mentalidade, porque quarta-feira a gente tem um jogo muito importante, um jogo muito decisivo pro andamento, para a continuidade da temporada do Palmeiras, e que agora a gente vai precisar saber, o Palmeiras vai precisar saber sim administrar um mata-mata com 2 jogos, que para mim, ao meu ver, esses 2 jogos vão ser sim decisivos. E o primeiro jogo lá no Newton Santos contra o Botafogo, ele vai sim ser crucial. Vide o último jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Palmeiras fez um péssimo jogo, onde teve um baixíssimo desempenho, não conseguiu colocar o seu jogo no Maracanã, conseguiu fazer o resultado de 1-0 lá no Allianz Parque, em casa, mas ainda assim a vitória não foi suficiente. Como eu falei aqui para vocês, isso passa muito por essa má administração desses 2 jogos. Eu acho que uma decisão de 180 minutos, eu acho que é muito válido saber administrar. Eu concordo muito com isso. Mas se abdicar de jogar, aí eu acho que já não tem... Eu acho que precisa ter uma estratégia. E essa decisão de se abdicar, aí eu acho que já nem combina com o Palmeiras, não é a identidade do Palmeiras. Enfim, a gente viu no que deu. Portanto, é mudar a chave, é mudar a mentalidade, colocar o ritmo do Palmeiras, aproveitar, inclusive, que teve um bom desempenho, um bom rendimento, com intensidade, com aproximação, com variação de jogadas contra o Flamengo, fora de casa, sobretudo com um time misto, e aplicar tudo isso e mais a identidade total do Palmeiras contra o Botafogo. Entrando no nosso tema principal aqui do vídeo, como vocês viram no título, bom, eu já contei aqui para vocês sobre a minha rotina de pós-jogos, né? Principalmente quando o Palmeiras ganha ou até mesmo quando o Palmeiras perde, qual que é a repercussão total, a repercussão geral
do que a torcida fala, qual é o pensamento da torcida, tanto dos dois lados, tá, gente? Tanto da torcida do Palmeiras quanto da torcida do adversário. Como o Palmeiras jogou contra o Flamengo, eu fui atrás e saber qual foi a repercussão que esse empate contra o Palmeiras dentro de casa, e a gente pode dizer que o Flamengo estava assim com seu time titular com força máxima, apesar de algumas baixas, algumas lesões, mas não estava com um time misto como era o Palmeiras. E eu fui saber, eu fui checar qual que foi essa ideia, esse pensamento da torcida do Flamengo em relação a esse empate contra o Palmeiras. E claro que a repercussão desse jogo foi sim muito grande por se tratar de Palmeiras e Flamengo, né? Os dois times com maior potencial financeiro daqui do Brasil. E falando em jogos grandes, eu fiquei pensando e analisei a magnitude desse jogo, o tamanho desse jogo de Palmeiras e Flamengo nesse momento da temporada. E olha como as coisas são, né, gente? Na semana passada, o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo. E ontem, já com esse empate, teve sim uma repercussão muito grande, uma repercussão negativa na torcida do Flamengo. Eu vi muitos comentários pedindo contratação de jogadores, vi muitos comentários também com esse teor de estarem bastante insatisfeitos com o futebol, com o desempenho apresentado no time do Flamengo, e vi muitos, mas muitos comentários falando sobre o Tite, que ele é muito fraco, que ele é um técnico que defensivamente ele até vai bem, mas ele esquece de treinar o time na parte ofensiva, que é um técnico muito retranqueiro e que sim, vi muitos comentários pedindo fora Tite. E de fato, gente, o que eu quero destacar aqui para vocês como foco principal é sim a resiliência do Palmeiras, que mesmo passando por um momento de instabilidade, com um desempenho não no seu máximo, até longe disso, consegue ir até o Maracanã depois de uma derrota, na verdade uma vitória, né, mas uma eliminação precoce na Copa do Brasil contra esse mesmo Flamengo, fora de casa com um time misto, e consegue arrancar um empate, sendo que até fez o segundo gol. Na verdade, o primeiro gol estava impedido, né? Se não fosse isso, o Palmeiras conseguiria até sair com a vitória no Maracanã. Então, é algo que eu quero sim destacar e que eu quero passar aqui, compartilhar com vocês o meu pensamento sobre essa resiliência do Palmeiras. E falando sobre isso, eu consigo enxergar um ponto de melhoria dentro de um processo muito importante no Palmeiras e que teve sim um resultado positivo. As peças novas, elas foram inclusas de forma consolidada e que funcionou. E que muitas vezes isso passa desapercebido por conta da nossa urgência de resultado. A gente quer muito um resultado de uma forma rápida. Como eu falei lá no começo do vídeo, já vi muita gente falando do Felipe Anderson, do Giai, do Maurício, e sem esperar essa adaptação. Mas que com alguns jogos, e que ontem foi possível sim ver essas peças sendo inclusas no cotidiano, dentro de campo, e conseguindo sim desempenhar um bom jogo, desempenhar e fazer sim a diferença. Que, como eu falei, nós como torcida, a gente só olha o resultado, a gente muitas vezes não olha o processo. E essa consistência, ela é muito importante. Vocês que me acompanham aqui já há algum tempo, ao longo desse 1 ano e meio quase que eu tenho de canal, sabem como é o meu pensamento, como são as minhas análises. E eu bato muito na tecla que essa consistência, essa resiliência, esse trabalho regular, ele é muito importante. E isso vem como, gente? Através da vivência. Esse projeto que envolve o Palmeiras, esse projeto que abraça o Palmeiras, essa identidade, essa filosofia, ela veio através das vivências. E as vivências que foram tanto positivas quanto negativas. Ou seja, vitórias, títulos, premiações, muitas alegrias, mas também tristezas ao longo desse processo, né? Ou seja, eliminações de forma precoce, derrotas bastante doloridas, né? Enfim, eu acho que essa parte do processo que muitas vezes a gente nem vê e isso passa de uma forma que a gente nem percebe, eu acho que é sim muito importante. Enfim, são vivências que o Palmeiras já tem nessa bagagem de 4 anos, ou seja, um clube que promove o projeto, que tem um método de trabalho, que tem erros, sim, muitos, que tem algumas rotas a serem recalculadas também, que é um clube perfeito? Não, muito longe disso. Mas que sim, de fato é um clube que promove
o método de trabalho, a metodologia. E que sim, na minha visão, deve ser muito valorizado. Quantos e quantos clubes, tanto na Série A quanto na Série B e outras ligas, podemos dizer, que começam um método de trabalho, uma metodologia de processo e param no meio, trocam de técnicos a todo momento. Os técnicos não ficam 2 meses dentro do clube, esse ciclo ele é interrompido e tem que começar tudo de novo. E isso é um retrabalho, é um processo que desgasta. Você pode muitas vezes não concordar com a forma que esse trabalho, que esse projeto, ele é feito, né? Com algumas convicções que não são as melhores pelos olhos da torcida, né? Ou algumas insistências, mas que do modo geral, gente, eu acho que a gente precisa sim valorizar esse trabalho, esse processo, esse método, né, de trabalho e a metodologia que é aplicada dentro do Palmeiras. Por exemplo, métodos que, ao meu ver, podem sim ser melhores e encaixar de uma forma diferente que beneficie o elenco, que beneficie o Palmeiras. Me perguntam muito sobre o Rômulo, sobre ele ter ou não mais oportunidades. Gente, na minha visão, ontem ficou muito claro que ele merece sim ao menos ter mais chances. Porque todas as vezes e das poucas vezes que ele entrou, ele conseguiu somar ao time. Por quê? Porque ele tem características diferentes dos jogadores que atuam nessa posição. E com isso ele consegue somar ao elenco, ele consegue somar ao jogo e fazer diferença sim, nas pouquíssimas vezes que ele entrou. E uma dessas características que eu gosto muito no futebol e que todas as vezes que o Rômulo entrou do banco de reservas e que eu o vi aplicando essas práticas, é a prática do futebol consciente. E é uma característica que, gente, deveria ser normal no futebol, mas que não é. E que isso é um fundamento que deve ser desenvolvido ao longo da formação de um jogador. Porque é um fundamento. Nada mais, nada menos do que você parar e pensar antes da sua ação. O Rômulo faz isso. Ele pensa antes de um passe, ele pensa antes de uma finalização. Ontem ficou muito nítido, muito claro. No passe que ele deu para o Rony, ele simplesmente olha para a área e depois ele dá o passe. Eu já o vi fazendo mais vezes e isso é algo que me agrada muito no futebol. O futebol pensado, o futebol que é a prática da consciência. Enfim, gente, é por isso que eu valorizo muito essas particularidades que no fim fazem sim muita diferença no trabalho do Palmeiras. Porque muitas vezes um time que é individualmente falando muito acima da média, só isso não basta. Um trabalho, um projeto que não tem esse tempo de adaptação também não basta. Eu retorno aqui para deixar bem claro. Claro que tem erros, é claro que tem consertos a serem feitos. Ninguém está isento disso. Mas que eu acho que deve sim ser valorizado. Eu quero muito saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Se você caiu de paraquedas aqui, você não conhecia o meu trabalho, como eu falei no começo do vídeo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se inscreve no canal, gente, é de graça. E você vai ter um conteúdo legal quase todos os dias sobre Palmeiras, sobre futebol. Enfim, é muito importante, tá? A sua inscrição e junto com a sua inscrição, o seu like. Se você não deixou lá no começo do vídeo, deixa agora no final, porque ajuda muito também. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra. Sempre, nunca se esqueçam disso.